Seu Estilo de Vida está de volta conversando sobre pais separados ou solteiros. E nós vamos continuar nosso bate-papo e perguntar de que forma, doutora, nós conseguimos manter uma relação sadia entre os pais. É interessante trabalhar essa questão, Isabelle, quando os pais tomam essa decisão, colocar a comunicação de como vai ser dado, a partir de agora, o desenvolvimento do criar dos filhos, ter também um planejamento. Se houve um planejamento para o casamento, é interessante também que haja um planejamento para a separação. Nem sempre as pessoas param para pensar desta forma. Algumas pessoas, quando não conseguem lidar, sabem que de fato estão num processo de desequilíbrio emocional, elas vão em busca de uma ajuda profissional, vão em busca de uma orientação. Os pais vão até um consultório, procuram um psicólogo, pedindo orientação, como proceder, como comunicar a criança, porque eles não sabem a forma mais correta. E é interessante realmente ter essa preocupação. Alguns pais adotam essa postura e na tentativa de amenizar o sofrimento, né, do casal, né, e da criança. E a interferência de outras pessoas seria prejudicial, de outras pessoas, mesmo que não seja o novo companheiro, a nova companheira, de outras pessoas da própria família, como a avó, a tia? A gente sabe que família dá pitaco, né? Então, seria prejudicial? Deve manter só ali nos pais ou pode abrir para a família para ter essa ajuda maior? Às vezes é inevitável, né? Os avós, os tios, eles acabam tendo convívio com a criança e naturalmente podem surgir diante da criança conversas em relação ao convívio, a essa separação. É importante sempre comunicar a família para o melhor desenvolvimento dessa criança, e se todos amam essa criança, saber o quanto ela está sofrendo. E que todos, nesse momento, eles têm que se comunicar da mesma maneira, né? A forma como for falar para a criança quando ela perguntar o que aconteceu, porque ela vai questionar, dependendo da idade, ela vai fazer uma enxurrada de perguntas para querer entender o porquê que os pais estão se separando. E é interessante que todos eles adotem uma mesma comunicação para a criança não ficar confusa, né? É interessante, nem todos conseguem ter essa prática. E quando não tem, de fato, é prejudicial, sim. Em relação aos quartos, quando essa família já foi reestruturada e já aconteceu a separação, ela realmente aconteceu, é importante que a criança tenha um quarto individual em cada casa? Eu acredito que sim. Se na casa dela, nós, psicólogos, defendemos a ideia de que a criança não deve dormir no quarto dos pais, né? Ela foi concebida naquele lar, ela conviveu com aqueles pais, existe ali uma relação amorosa e ainda assim não é interessante que a criança conviva no mesmo quarto que os pais, né? E agora ela se mudando para uma nova casa que tem uma terceira pessoa, né? E ela vai... Não é interessante também que ela conviva no quarto desse novo casal. Então, ela tem que saber que nas duas casas ela tem um ambiente próprio para ela. Foi construído justamente para recebê-la. Então, ela sabe que, de fato, os pais nunca, em nenhum momento, desistiram dela, né? Porque aonde ela for, ela vai ter o cantinho dela, ela tem um quarto preparado com todo amor e carinho para recebê-la sempre que ela quiser. E quando essa família já tem um outro irmão, já existe uma outra criança, e aí eles precisam entender que são irmãos agora, como que a gente consegue lidar com isso? Também é difícil, né? É a comunicação, né? É no dia a dia mostrar que é possível, que não existe diferenciação, que são duas crianças muito amadas, apesar de não ser ou do mesmo pai ou da mesma mãe, faz parte daquele novo convívio. Pode começar como um amigo, depois ela vai avançando para as questões de que
por ela fazer parte ali daquela nova esposa, daquele novo esposo, ele é um irmãozinho de coração, né? Uma pessoa que está ali para brincar com ela, para conviver com ela da melhor forma possível. Vai ter as intrigas, vai ter as diferenças, natural. Mas se nesse lar a base for o amor, se nesse lar a base for a comunicação, for o carinho, acredito que com o tempo tudo vai se encaixando naturalmente. Mas nesse caso, se houver uma rejeição inicial, é interessante que separem essas crianças ou mantêm juntas mesmo? Por exemplo, se existe um quarto só, de que forma que a gente divide isso? Vai ter que trabalhar isso na criança, né? Muitas vezes, quando lá não existe essa questão de separação, é complicado colocar os mesmos irmãos no mesmo quarto, né? Às vezes a criança ela tem uma personalidade que está em processo de formação e ela não consegue dividir. Se de fato os pais começarem a atender esses comportamentos, ela não vai conseguir em nenhum momento desenvolver a questão do compartilhar. Então, realmente é importante ter paciência, continuar trabalhando, não desistir desse processo, que uma hora a criança ela vai conseguir entender que ela é possível conviver com aquele novo irmão. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Espero que as dúvidas dos nossos telespectadores tenham sido supridas. E nós vamos para um breve intervalo, mas voltamos já. Se você ainda não interagiu com a gente, por favor, manda o seu comentário, manda a sua pergunta, manda a sua sugestão, porque a sua opinião importa muito pra gente.